Olá, boa noite! E aí, como que vai? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Vamos dar início aqui à live e hoje eu vou falar as etapas que eu faço para contratação. Boa noite para quem está entrando, vai escrevendo aí embaixo da onde que você está assistindo a live. Boa noite, Wanda, boa noite, Lourdes, que bacana que vocês estão aí. Ó, muito prazer aí ter vocês. Obrigada pela presença de coração. E hoje eu vou trazer um tema aqui muito importante, né, que são as etapas que eu utilizo para poder fazer a gravação. Felisberto também, seja muito bem-vindo, que maravilha! Então, gente, eu vou falar aqui hoje, o meu tema da minha live é as etapas que eu utilizo para a contratação dos meus colaboradores, tá? Eu tô trazendo porque, assim, o tema do meu trabalho é voltado para lucros, né? E o que isso tem a ver, o que contratação tem a ver com lucro? Gente, contratação tem tudo a ver com lucro. Se você contrata de forma errada, você vai perder dinheiro, você vai diminuir o lucro da sua empresa, porque vai ter uma rotatividade e você vai ter que, né, pagar as rescisões e tudo mais. E aí você me fala assim, Tatiane, com tudo isso que você vai montar, como que vai ser essa questão de mandar embora ou não? Como que fica, né? Essa questão aí. E aí, assim, eu trabalho, gente, com estatística, tá? O que seria com estatística? Com probabilidades. Então, se você fizer uma contratação melhor, a probabilidade de você ter que demitir esse funcionário lá na frente é menor. Você concorda comigo? Agora, se você contratar, inclusive tem até um ditado que fala o seguinte: contrate lento e demita se precisar rápido. Contrate lento e demita se precisar de forma rápida. Por quê? Essa questão do lento é justamente para que você tenha um tempo maior para conhecer o seu candidato, para que você não acabe cometendo um erro aí de contratar alguém que ali logo na frente você vai ter que, infelizmente, né, estar fazendo a demissão desse seu colaborador. Então, se você contratar de uma forma mais precisa, gratidão. Se você contratar de uma forma mais precisa, a probabilidade desse colaborador dar certo é maior, tá bom? E aí, assim, para quem que eu falo, né? Para quem que é a minha live? Para pessoas, para empresários que já têm colaboradores, né? E faz. Boa noite, Bruna, que tá entrando aí também. Seja muito bem-vinda. Gratidão aí pela presença. E assim, para quem que é a minha live? Para empresários, né? Eurides também entrando, seja muito bem-vindo. Então, eu falo para empresários que contratam, tá? E também para quem está começando aí no mundo empresarial. E aí eu já quero deixar até uma reflexão para você, uma dica, tá? Para que você possa já ir aprendendo. Se você falar assim, Tatiane, Zefinha, boa noite, seja muito bem-vinda, que bacana, obrigado pela presença. Então, se você fala assim, Tatiane, a minha empresa ainda é pequena, eu ainda não faço contratações. Mas assim, se você quer crescer no mundo empresarial, se você quer expandir, se você quer ganhar dinheiro, você precisa aprender e já precisa ter uma meta aí para um futuro você contratar os seus colaboradores. Tá? Porque assim, o que eu vejo hoje? Muito empresário, pequenos empresários, né, assim como eu, mas pessoas sobrecarregadas, trabalhando muito, que não conseguem às vezes nem viajar, nem ter tempo para a família, e ali se julga, fica se cobrando porque não consegue, né? Acaba não dando conta nem de uma coisa nem da outra. E inclusive eu sempre lembro aí do pato, né? O pato faz 3 coisas e não faz nada bem feito, né? Ele voa, ele nada e ele anda, mas ele não sabe fazer as 3 coisas bem feitas. Por quê? Porque ele faz tudo e não faz nada. Então, tem muito empresário assim hoje, né, que trabalha dessa forma, que acaba não tendo tempo. Então, se você está começando, se a sua empresa é pequena, pega essas dicas aí que, assim, eu demorei um tempo, tá, para chegar nesse denominador de forma que eu contrato, que eu percebo que é uma forma bacana de se contratar. E eu vejo que tem muita gente que tem dúvida ainda, né, o como fazer a entrevista. Então, hoje, nessa live de hoje aqui, eu vou trazer, assim,
todo passo a passo, desde como que eu faço, onde eu faço o recrutamento, a parte da entrevista também, tá? E as etapas que eu utilizo para poder fazer uma contratação de um novo colaborador na empresa, tá bom? Então agora, oficialmente, iniciando a minha live, meu nome é Tatiane Lavelli, eu sou treinadora de equipes, também sou empresária, né? Tenho uma empresa, uma distribuidora de lubrificantes, já trabalho aí com treinamento há mais de 10 anos que eu trabalho na parte de treinamento de equipes, treinamento de vendedores, tá bom? Só para vocês me conhecerem um pouco e depois, se vocês quiserem, escrevem embaixo de onde que vocês estão assistindo essa live, perfeito? E seja todos muito bem-vindo, muito bem-vinda de coração, tô muito feliz de ter todos vocês aqui e vai ser um prazer, perfeito? Bom, vamos lá, agora oficialmente começando a live, né? As etapas que eu utilizo para a contratação de colaboradores. O primeiro passo eu vou decidir qual a função desse novo colaborador, e aí eu tenho que ter as características que eu preciso desse colaborador, características e habilidades, né? Quais são as habilidades que ele tem que ter? Vamos supor, se eu vou contratar um vendedor, quais são essas habilidades que eu preciso que um vendedor tenha? E também vou contratar alguém da parte administrativa, quais as habilidades? Olha, estão assistindo aí dos Estados Unidos, que maravilha! Que legal, internacional, gente, muito bom. Então, primeira coisa, definir qual é o cargo que eu vou contratar esse novo colaborador, né? A pessoa que eu preciso ali para estar desenvolvendo a atividade aqui na minha empresa. E aí o que eu faço, gente? Depois que eu decido qual o cargo, eu vou e faço um anúncio numa plataforma, que é uma plataforma própria para fazer recrutamento, né, de novos colaboradores. Eu utilizo muito, para quem tá aqui no Brasil, eu utilizo muito a Cato, gente. A Cato, né? C-A-T-H-O, Cato. A Cato, lá você encontra muitos currículos e como que funciona para você se cadastrar. Empresa não paga, você recebe os currículos de forma gratuita. Quem vai pagar? As pessoas que se cadastram lá, no caso, os candidatos, eles pagam uma taxa por mês. A empresa é assim, se a empresa quiser, pode pagar também, e aí eu, como empresa, eu consigo visualizar os currículos, então eu consigo contratar também olhando e não somente recebendo aqueles currículos. Oi, boa noite, tudo bem? Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez. Então o que eu faço, gente? Eu consigo receber esses currículos, tá? Da forma gratuita como empresa. Ou se eu quiser pagar por mês, eu consigo visualizar esses currículos disponíveis. Então é muita gente, são muitos currículos. Mas assim, gente, eu nunca fiz da forma paga, eu sempre faço da forma gratuita e já é simplesmente extraordinário. Esses tempos atrás eu fiz uma contratação, né, de uma pessoa para o administrativo e mais ou menos dentro de um mês vieram em torno de 500 currículos. É muita coisa, tem muita gente boa lá, gente. Se cadastre, se você é empresa, se cadastre na Cato, que tem gente para tudo, que vocês precisarem tem lá disponível, tá? Então vieram 500 currículos. E aí, olha que legal, por que eu tô falando da Cato? Porque é a base que eu utilizo para poder encontrar essas pessoas qualificadas pro cargo. E olha que bacana, isso mesmo, você consegue encontrar pessoas ali, na Cato você consegue colocar por região. Então, por exemplo, eu estou aqui em Santo André, no ABC Paulista, né? Aí eu consigo direcionar o raio que eu quero contratar esses colaboradores. É muito legal. E o que é mais legal, assim, dessa base de dados que eu utilizo... Rose, boa noite, todo mundo que tá entrando aí, ó, muito bem-vindos. Henrique, olha, seja muito bem-vindo. Se tiver mais alguém aqui que eu não falei... Sim, pode procurar lá, estão me perguntando aqui, ó, auxiliares e cozinheiros também. Eu acredito que sim, porque lá tem tudo, gente, tudo que vocês precisarem tem.
todo tipo de perfil. Tem, tá bom? E aí, se você não souber o que colocar no cargo que você precisa, você pode ligar que eles te orientam também, eles te dão uma ajuda para você descrever, né? Porque lá, eu vou até falar um pouquinho para vocês entenderem, você entra, cadastra primeiro a sua empresa, tá? Como eu falei, tem a forma gratuita, daí assim você recebe os currículos. E aí, se você tiver dúvida, você pode entrar em contato, eles têm um atendimento muito bom, você entrando em contato, eles te orientam também como é que você vai cadastrar, né, de acordo com a necessidade da função que você precisa. É top de linha. E aí, gente, olha que legal, olha que maravilha que a Cato faz. Ah, o nome da empresa estão perguntando aqui, ó. Como se chama? Cato. C-A-T-H-O. Cato. É uma base de recrutamento, eles são 10. E olha o que é mais bacana. Gente, essa dica que eu tô dando pra vocês vão economizar muito tempo de ficar quebrando a cabeça aí, né? Ai, onde que eu vou ver, onde que eu vou achar um colaborador novo? Gente, eu já vi, agora, não muito tempo, empresas anunciando em jornal. Gente, nada contra, mas assim, na minha visão hoje, as pessoas não estão, não tem mais, né? O pessoal não tá. E isso... Pode utilizar lá essa base de dados, a Cato é maravilhosa, gente, eu só uso lá para contratar, tá? Depois eu vou falar mais um pouquinho da Cato. Mas eu vi gente contratando, contratando não, fazendo anúncio caro em jornal. Gente, eu não vejo mais ninguém. Ah, tá bom, eu deixo o site da Cato, sim. Wanda, você escreveu certinho, é dessa forma que se escreve, tá? Se jogar lá Cato, aí tem lá a opção Cato Empresa e Cato Candidatos, acho que é uma coisa assim, tá? Aí você se cadastra como Cato Empresa. E aí, olha que legal, gente, olha que bacana. Lá, como virão muitos currículos, a Cato, ela tem uma inteligência artificial. Que nem, por exemplo, esses 500 currículos que chegaram para que eu pudesse, né, fazer as entrevistas. Exatamente, estão falando aqui, hoje em dia jornal já era, né, gente, com certeza, já era, não vejo mais ninguém procurando procurando emprego em jornal, todo mundo, principalmente assim, o pessoal mais jovem, né, assim, você encontra de todas as idades lá, mas uma faixa etária mais jovem, todo mundo tá na Cato, tá, eu acredito, na minha opinião, eu vou falar uma coisa que é a minha opinião, a Cato é um dos melhores sites para se encontrar novos colaboradores, tá? E a inteligência artificial deles, que é o que eu ia falando para vocês. O que vocês fazem para ganhar tempo? Aliás, o que a plataforma oferece para que a gente ganhe tempo? Eles têm uma inteligência artificial e de acordo com o perfil que você coloca, com as características, com a sua necessidade daquele cargo, ele aparece uma porcentagem do qual essa inteligência artificial acredita que esse colaborador pode vir a dar certo para sua empresa. Olha que legal, gente. Com essa dica vocês vão ganhar muito tempo. Então, eu recebi lá, por exemplo, na parte administrativa, 500 currículos. Aí você fala, Tatiana, você olha os 500 currículos? Não, por quê? Ele já aparece por ordem, tá? Os principais. Então, eu procuro entrevistar pessoas que estão lá, por exemplo, acima de 80%. Legal, né? Legal, aqui estão falando que show. Não, é muito legal. Então você ganha muito tempo, com isso também você vai ganhar tempo, tá? Na questão da contratação. Então você não precisa ver os 500 currículos. Você vai pegar os principais e aí ele já mostra no topo. Se entrou alguém que, por exemplo, deu lá 83%, que segundo a análise dele, esses 83%, né, tá dentro do perfil que você precisa para contratar, ele já aparece em primeiro lugar. Aí entrou alguém em 84%, legal, né? Aí já vai ficando por cima. Então você não precisa ficar caçando e olhando todos os currículos. Gente, e olha só que bacana. Essa coisa da inteligência artificial, e é o que eu falo, a modernidade a gente tem que utilizar, né? As coisas que nós temos aí de internet a gente tem que utilizar. Eu selecionei um currículo do qual eu vi, analisei, né? Eu não sei porque eu peguei um currículo lá e fui analisar, ele não estava pontuado em termos de qualificação, mas era uma pessoa que já tinha trabalhado no administrativo, já tinha todas as características, olha que interessante, olha que interessante. E aí eu marquei uma entrevista com essa pessoa, né, com essa candidata. Gente, e realmente ela não tinha nada a ver pro cargo, ela já tinha as habilidades pro cargo. Porém, na hora da conversa, do tete a tete,
ela não tinha a qualificação que eu precisava e o site entendeu isso. Olha que legal, gente. Então funciona mesmo, tá? Funciona mesmo. Pode utilizar a Cato aí, ó. Não tô ganhando nada para falar isso, eu tô trazendo uma dica, algo para facilitar a tua vida aí. E inclusive se dessa dica que eu dei, Denise, boa noite, tá entrando aí, seja muito bem-vinda. Se essa dica que eu dei facilitar a tua vida, eu já vou ficar muito feliz, porque eu acho que assim, gente, informação tem que ser compartilhada. Quantas vezes a gente quebra a cabeça aí para conseguir. Ah, que bom! Estão falando aqui, amei. A consultora especialista falou, amei. Que legal, que bacana. Então, olha, só desses 15 minutos aqui já valeu a pena, né? De estar passando essa dica para vocês. Porque assim, gente, às vezes o que é algo tão comum para mim, para você que está aí assistindo, para uma outra pessoa ela não faz a mínima ideia. Então a informação tem que ser compartilhada. É muito importante a gente compartilhar. Ajudar a vida de outras pessoas a se tornar mais fácil, né? Porque às vezes é uma coisa tão simples e assim, tão difícil de repente para outra pessoa e vice-versa. A gente faz essa troca de informações e todo mundo cresce junto, não é verdade? Então, eu falei, eu vou falar porque isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, a questão da contratação, tá? Beleza? Pessoal, então essa é a primeira etapa. Eu falei um pouco da Cato, pode utilizar, eu recomendo. É isso aí, né? Com certeza. Agora eu vou falar um pouco das etapas referente à entrevista, o que eu faço com as pessoas quando eu vou fazer entrevista, certo? Crescer e contribuir. A Rose tá falando aqui, crescer e contribuir. É isso mesmo, gente. Nós precisamos crescer e também ajudar outras pessoas, por que não? Né? É tão importante ajudar e colaborar com outras pessoas que estão aí de repente patinando e não sabem nem por onde seguir, e aí uma outra pessoa tem uma ideia, tem uma outra visão e compartilha e tudo começa a acontecer. Isso é maravilhoso. Pessoal, vamos lá. Na entrevista, o que eu faço na entrevista? Aqui, ó. Tô colocando aqui, segunda etapa, entrevista, né? O que eu faço na entrevista? Primeira coisa, eu faço algumas perguntas pessoais. Eu quero saber dessa pessoa como que ela é no dia a dia. Por quê? Gente, vocês já ouviram falar que contrata por habilidade e demite por... Alguém sabe? Comportamento, gente. Contrata pela habilidade e demite pelo comportamento. Então, é assim, a primeira coisa, eu faço algumas perguntas pessoais para conhecer, até mesmo para dar uma quebrada de gelo, porque às vezes a pessoa chega nervosa e ela não consegue até passar a informação que ela precisa passar, ela não consegue se comunicar, ela tá nervosa, então eu faço isso, comportamento, aqui ó, consultora especialista disse, comportamento, é isso mesmo. A gente contrata por uma habilidade e demite, infelizmente, por um comportamento. Então a primeira coisa que eu vejo na entrevista, nos primeiros 15 minutos ali, eu vejo se essa pessoa tem, se o comportamento dela, se os valores dela condiz com os comportamentos da empresa, condiz com os valores da empresa. É muito importante saber disso, gente. Porque se você colocar uma pessoa que o comportamento dela não tem nada a ver com a sua empresa, a probabilidade dessa contratação, se você contratar só pela habilidade, a probabilidade dessa contratação é muito grande de não dar certo. Olha só. Então a primeira coisa eu quero saber, num bate-papo ali de 15 minutos, 20 minutos, eu já consigo saber. E aí se eu percebo que os valores desse candidato não tem nada a ver com os valores da minha empresa, o que eu faço? Eu já ali nem faço a pessoa perder o tempo e nem perco meu tempo também, né? Pergunto um pouco da habilidade, mas já não perco muito tempo, né? Afinal, é todo um trabalho, né? Até você colocar uma vaga disponível, aí depois tem a outra etapa, que é você dar uma olhada nos currículos, que é o que eu faço. Aí eu separo os currículos, depois que eu separo os currículos, eu agendo as entrevistas com esse pessoal, né? Então é toda uma fase a fase, é toda uma etapa, ainda que hoje também dá para fazer a entrevista via online, assim como a gente está conversando agora. Eu achei muito importante essa questão, porque também... Isso, exatamente, a consultora especialista está falando, aqui já vai eliminando, exatamente, aí eu não faço a pessoa nem perder o tempo dela e também não fico perdendo meu tempo conversando com quem os valores não têm a ver com os valores da empresa. Isso mesmo, e aí já vai fazendo já uma pré-seleção aí, rapidinho,
né? E aí sim, nessa mesma entrevista, eu vou e busco conhecer as habilidades técnicas. Aí eu procuro saber, eu faço as perguntas para saber se essa pessoa tem as habilidades que eu preciso para o cargo, né? E aí, dependendo do cargo, eu faço as perguntas de acordo. Se seria, por exemplo, um candidato para vendas, eu faço algumas perguntas, né, para conhecer se a pessoa sabe vender, enfim, como que ela se comporta ali numa venda, perfeito? Habilidades técnicas. Se é o administrativo, eu vou lá e faço as perguntas e analiso realmente. Miriam, boa noite, tá chegando agora, seja muito bem-vinda aí, que maravilha, gente, muito obrigada, viu, gente, pela presença de todos vocês aí, gratidão, e eu espero que realmente esse conteúdo faça sentido para vocês, se ajude realmente vocês prosperarem aí com a contratação da empresa. E se você não contrata ainda, se a sua empresa não tem esse porte, vai pensando em contratar, porque se você quer crescer, você precisa delegar, você não é biônico. Pense nisso, nós não somos biônicos, nós somos um só. E a gente tem que, o administrador, o líder, o gerente, ele tem que estar na base de planejamento e não ficar no operacional. É claro que o operacional faz parte do processo inicialmente, né? Não tem ali a verba para contratar, enfim. Mas é uma etapa, é um processo e não pode perder isso de vista. Já tenha em mente que você precisa contratar. Isso mesmo, ó, consultor especialista está falando, o primeiro passo importante, isso mesmo. Se você quer crescer, você já tem que abrir a mente aí, já tem que pensar de forma assim, grande mesmo, né? E sempre tá crescendo. Isso faz parte, quem é empreendedor tem que ter esse tipo de desafio no sangue, assim, na veia, porque faz parte do processo, é o desafio e é muito gostoso. Eu, por exemplo, eu falo com um brilho nos olhos, porque eu amo tudo que é voltado aí pra parte business. Isso, a Rose tá falando aqui, ó. Rose Marque tá falando, isso aí, descentralizar, exatamente. O empreendedor, ele precisa aprender a delegar. Eu já ouvi empreendedor trabalhando, se matando, não tira férias, porque não consegue, não confia, acaba não confiando no... mas será que vai fazer igual o que eu faço? Eu já vi gente falando isso, gente. Existe uma coisa chamada treinamento, existe uma coisa chamada regras, existe uma coisa chamada processos, e aí tudo você tem que ir modelando, adaptando, e fora isso, gente, tem muita coisa no mercado que você pode modelar, essa é a palavra, modelar. O que é modelar? Se já tem pessoas que fazem e dá certo, observa e pratica, pronto, é isso aí, e vamos em frente, vamos crescer, ok? Então aqui eu falei da segunda etapa da contratação, da forma que eu faço. Aí, gente, vi ali, gostei, beleza, tem as habilidades, eu entendi, né, a questão do pessoal ali, consegui sentir um pouco mais essa pessoa. E aí o que eu vou fazer, gente? Marco uma terceira entrevista. Aí o que eu faço? Eu vou um pouco mais a fundo para conhecer comportamento e caráter. Aí eu vou a fundo, aí eu tenho umas perguntas que aí eu quero conhecer realmente essa pessoa mais a fundo, né? Aí eu faço algumas perguntas e aí no caso já é uma entrevista um pouco mais demorada, porque daí eu quero realmente ter certeza se aqueles valores que eu senti na primeira entrevista se condizem realmente, né, com essas perguntas mais profundas. Aí eu consigo ter meio que uma certeza do que eu tinha sentido, né, de forma rápida na primeira entrevista. Esse seria o terceiro passo, gente. O quarto passo, eu faço uma análise de perfil comportamental. Para quem não sabe o que é uma análise de perfil comportamental, porque daí essa pessoa, nessa quarta fase, basicamente, eu já tomei a decisão de contratar essa pessoa. Porém, aí eu tenho que ter certeza se a minha percepção está dentro do perfil. O que é o perfil, gente? Deixa eu falar só um pouquinho sobre isso, perfil comportamental, né? Para quem não sabe o que é uma análise, ele recebe um relatório, ele vai entrar e vai responder um relatório. Gente, não tem como o candidato camuflar, porque assim, vamos supor, tem 4, 5 ou 6 informações. E aí ele tem que colocar na ordem que mais condiz com ele. Por exemplo, tá? Organizado, planejador, enfim, tem várias características. E aí ele tem que colocar
Ah lá, a consultora especialista tá falando, eu fiz a minha, muito bom. E o que deu a sua, consultora? Fala pra mim. Na análise. Inclusive, gente, essa análise de perfil é tema para outra live, porque é muito... tem muito conteúdo aí pra falar e é muito bacana também e o quanto que é importante, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O Abílio Diniz, ele fez a tal da dança das cadeiras. O que é? Estável influente, top de linha. A consultora tá falando aqui que é estável influente. Isso aqui já é um termo já mais específico de quem conhece aí a análise de perfil comportamental, tá? Mas o Abílio Diniz, ele fez a tal da dança das cadeiras. O que é a dança das cadeiras? Olha que legal. Ele pegou aquelas pessoas, fez essa análise, né? A pessoa recebe um relatório, ela vai lá em 5, 10 minutos, ela preenche, não tem como camuflar. E aí você vai saber qual que é o comportamento dessa pessoa, como que essa pessoa age. Olha a importância. Você, empresário, olha lá, a Rosa tá falando, eu amo. Eu também amo essa parte, gente. Eu sou apaixonada também por essa questão, eu sou apaixonada por pessoas, né? Eu amo essa parte de desenvolvimento. E aí, qual que é a importância de você fazer análise? Você vai conhecer, você sabe como motivar aquele colaborador, porque você sabe qual é a linguagem que ele utiliza. Olha que máximo. Você vai saber qual que é a linguagem que você tem que conversar com ele. Você já viu empresário falando, mas eu falo com o meu colaborador, eu falo e... Aqui, ó, a Rosa tá falando dominante e influente. Show de bola. Para vocês que sabem o que é análise de perfil, se vocês quiserem colocar aqui o que vocês acham que é o meu perfil, dá um chute aí, gente. São 4 tipos de perfis, tá, gente? Depois, numa outra live, eu posso estar falando. Então, é o dominante, né? Influente, que é aquela pessoa que fala, o dominante é o chefe. Eu vou falar de uma forma mais resumida aqui para quem não conhece entender um pouco. Dominante é aquele que chega e delega sem papas na língua. A consultora tá falando que influente eu sou. Bingo, acertou uma. E aí tem dominante, que é o chefe natural. O influente, que é aquela pessoa que fala pouco. Nada, o influente adora pessoas, ele é extremamente comunicativo, ótimo para vendas, dá um excelente vendedor. Estável, que é aquela pessoa mais calma, mais centrada, que gosta de planejamento, né? Uma pessoa mais voltada aí para um lado mais escritório, que precisa ali realmente fazer um trabalho mais de concentração e se atenta aos detalhes, né? E o que mais? Conforme. O conforme, ele adora regras, ele é todo certinho em termos de regras também. É alguém importante aí para a parte do escritório, tá? Escritório, enfim, qualquer outra função também, tá? Então, gente, ó, são esses 4 tipos de perfis. E aí, voltando aí, o Abílio Diniz, depois eu falo, tá? Qual que é o meu, tá? Depois eu falo. E assim, uma pessoa... ela pode ter, às vezes, no relatório dela, não só perfil, tá? Na verdade, é assim, gente, nós todos temos os 4 perfis, só que de forma elevada ou de forma baixa, tá? E existe um gráfico acima de 50, né? Tem um gráfico de 0 a 100, acima de 50 é considerado um fator alto. A consultora especialista tá falando assim, ó, na cozinha eu fujo de colaboradores influentes. Exatamente. E aí, gente, ó, aqui, ó, 50%. Se lá no relatório apareceu que é 51, é considerado um fator alto. E aí uma pessoa, ele pode ter, às vezes, um perfil alto, né? Os 4 nunca vai ter, nunca. Ninguém tem os 4 perfis alto. Agora, ele pode ter 1, 2 ou 3. Obrigada. Pessoal, tá cortando aí pra vocês? Me dá um feedback aí, gente, se tá cortando. Como que tá? Fala aí pra mim. Cortou? Pessoal? Oi? E agora, como que tá? Fala aí pra mim. Tá ok aqui? Então beleza. Não, então tá bom. Eu pensei que, né, tivesse cortando pra todo mundo, vocês vão me posicionando, tá? Se cortar, você já escreve rapidinho aí, pra eu não perder o raciocínio aqui, que isso aqui que eu tô falando pra vocês é muito importante.
Influente estável. A Rose tá dando o chute dela aqui que eu sou influente estável. Influente é aquela pessoa que fala muito. O estável é aquela pessoa mais calma. Ah, beleza. Estão falando que tá normal. Então tá bom. Tá ótimo. E a pessoa estável é aquela pessoa mais calminha, que gosta de ouvir, né? Aqui estão falando que eu sou influente e estável. Opa, estão quase acertando aí. Gente, eu vou falar, tá? O meu perfil é um perfil um pouco mais raro. São 3. Eu tenho 3 perfis altos. Legal? Depois no final eu falo, tá? Um pouquinho mais sobre isso. Então, gente, qual que é a importância? Deixa eu voltar lá que eu tava falando do Abílio Diniz, né? Tava falando da dança das cadeiras. Mas só eu abri um parênteses aí, para quem não conhece o que é uma análise de perfil, entender um pouquinho, né, e ter esse tipo de conhecimento para fazer sentido o que eu vou falar agora, ok? Ótimo. Então, ele fez a dança das cadeiras, ele aplicou esse teste em todos os seus colaboradores. Quem tá chegando aí, Aninha, seja muito bem-vinda. Ele aplicou o teste nos colaboradores e aí, o que ele descobriu? Por exemplo, tá? Um dominante, que é aquele cara que é mais agressivo, posso usar até essa palavra, o dominante ele é mais agressivo para delegar, para mandar, né, o chefe natural, ele estava numa outra função. Ele estava, por exemplo, num escritório, um exemplo, tá? Vou trazer exemplos para ficar mais fácil de vocês aí visualizarem. Ele estava numa parte mais administrativa e o cara tinha habilidade inata para ser um chefe. E vice-versa, tá? Um influente, que é aquele cara que gosta de falar, que ama pessoas, trabalhando com papéis no escritório. Tá ficando claro? Tá fazendo sentido para vocês? Para quem não sabe o que é uma análise de perfil, dá pra associar a historinha aqui que eu tô contando? Tô tentando contar de uma forma mais clara para que acompanhe o raciocínio para quem não sabe o que é uma análise de perfil, né, comportamental. E é o que ele fez. Com a análise de perfil, ele descobriu que algumas pessoas, alguns colaboradores estavam na função errada. Estavam na função errada. E aí o que ele fez? Beleza, Aninha, obrigada aí pelo feedback. Consultora também? Beleza, obrigado pelo feedback. E aí o que ele fez? Ele simplesmente fez a dança das cadeiras. Ele trocou os colaboradores de lugar. E ele colocou cada um no perfil. Opa! A Rose tá falando aqui que o meu é influente, estável, dominante. Olha, eu vou falar, Rose, você quase acertou. Você só trocou uma ordem aqui. O meu, tá bom, vou contar pra vocês. O meu perfil é influente. Ninguém percebeu, né, que eu sou influente. Eu falo pouco, né? A pessoa não gosta de falar. Influente. Eu sou dominante, gente. Sou dominante e tenho estável também. E é uma coisa muito louca, porque assim, o perfil... Por que eu falei que meu perfil é um pouco raro? Porque o influente é aquele cara que gosta de falar. Ele fala. Se deixar, ele fala mesmo. E o estável é aquela pessoa... Tá bom, já sabia. Boa, consultora. E o estável é meio que o oposto, porque o estável é aquela pessoa que tá escrito sente e desabafe comigo. É aquele cara que você pode chegar e conversar porque ele vai te ouvir. O influente fala demais. E o estável gosta de ouvir. Então, eu tenho essas duas personalidades, faz parte do meu perfil, tá? Então, eu falo na hora que tiver que falar, mas se eu sentar com você, que tá aqui na minha frente, que tá assistindo a live, e eu tiver que te ouvir, se você quiser conversar comigo, eu irei te ouvir com o maior prazer do mundo, porque isso faz parte da minha personalidade. E o dominante, que é essa coisa da energia, né? O dominante, ele chega e ele delega sem papas na língua, ele é até um pouco agressivo. A consultora tá falando estável e influente, perfeito. Estável e influente. Olha, também, né, consultora, você tem aí os dois perfis opostos. Aqui ela tá falando, calma, mas gosto de falar também. É isso aí, então você é uma boa ouvinte e também na hora que precisa se comunicar, você se comunica, né, de forma tranquila. Muito legal, muito bacana, gente, essa análise de perfil. E aí, o Abílio Diniz, ele teve... Gente, eu não vou saber falar o número pra vocês, mas se eu não me engano, foi 30% de aumento no faturamento. Só por causa da dança das cadeiras. Ele não contratou e ele não demitiu ninguém. Ele simplesmente trocou. Legal, né? Putz, meu, isso aí é demais. Ele simplesmente trocou os seus colaboradores de lugar. E ele teve um aumento, se eu não me engano, de 30%, 30 ou 33% no faturamento só de fazer a troca
das cadeiras, só de trocar os colaboradores, né? Colocou cada um no lugar certo. E o quanto que ajuda muito, claro, isso. E o quanto que é importante você saber o perfil, né, do seu colaborador. Seja muito bem-vindo aí quem tá entrando, mais gente entrando. Top, top de linha. Qual que é a importância? Justamente porque assim, lá você consegue saber o que você falar, né? Você já viu gente empresário que fala, eu falo, mas meu colaborador não faz o que eu tô pedindo. Ele acaba parece que não tem uma sintonia, né? Uma sintonia aí no diálogo, fala, mas parece que eu tô falando grego. Por quê? Cada um desses 4 perfis, gente, você motiva de uma forma, tá? O que de repente você motiva, falando a mesma coisa, o outro você vai desmotivar. Então, quando você faz um mapeamento do perfil desse seu colaborador, você tem uma mina de ouro na mão. Primeiro que você vai conhecer, vai saber se esse cara ele serve pro cargo que você está contratando. Tá? Já teve vez de vir colaborador, isso aqui eu não cheguei nem a fazer, como eu já fiz, como eu já sou, né, analista de perfil, já teve vez da pessoa fazer entrevista comigo. E eu, só de conversar com ela, eu falei, cara, você tá vindo aqui pra uma função, mas você pra outra. Você gosta, aí tem que ver também se a pessoa gosta. Gente, inclusive, olha só. Existe um erro muito grande aí em contratar por habilidade dentro desse mundo aí da análise de perfil, tá? Que isso é o tema de outra live. Se você quiser que eu fale um pouco, né, do grande erro do empresário quando se contrata por habilidade, gente. Existe um erro que eu cometi muito, tá? E eu vou compartilhar em uma próxima live. Se você quiser saber, escreve aqui, Tati, eu quero saber, né? O grande erro ao contratar um colaborador somente por habilidade, sem fazer esse tipo de teste. E infelizmente, pouquíssimas empresas têm a mente aberta, né, para poder fazer uma análise de perfil aí do seu colaborador. Gente, mas é extremamente fundamental. Hoje eu não coloco mais ninguém na minha empresa se eu não fizer uma análise de perfil para saber se aquela pessoa realmente tem aptidão, tem naturalmente, né, habilidade para o cargo que eu preciso, certo? Então, olha a importância. Primeiro, o diálogo que você consegue ter, você consegue fazer de uma forma, você sabe como motivar esse colaborador através do perfil dele. É isso mesmo. A mesma palavra que você usa para de um perfil e para outro, você vai ter um resultado diferente. Importante isso, né? Você vai ter um resultado, e isso aqui, ó, a consultora tá falando, isso faz a diferença, gente, é muito grande. E o que isso que eu tô comentando, gente, tem a ver com lucro de empresa? Tudo! Se você coloca o cara certo no lugar certo, né? A não ser que ele tenha alguma disfunção, aí tem que fazer algum trabalho com ele. Por exemplo, tá? Se você coloca um influente e ele não está performando na função, ele tem alguma trava aí, que daí tem que ser feito um trabalho mais profundo com esse colaborador para que ele realmente utilize o potencial dele. Mas, naturalmente, ele já tem uma aptidão. Se ele não performar, é porque ele tem alguma trava, algum problema que ele precisa ser trabalhado de forma individual, tá? Mas a tendência que ele se saia bem naquela função é muito grande, gente. Então, faz toda a diferença, assim, análise de perfil comportamental, não deixo de fazer. E contratar por habilidade, gente, eu já fiz, tem alguns erros aí muito grandes, e não só contratar por habilidade, numa próxima live eu falo, porque isso aqui, ó, dá muito tema pra gente falar aí mais uma hora aí, né, dessa parte da questão de você contratar por habilidade, só por habilidade, é um grande erro. E inclusive assim, gente, eu que sou analista, eu falo, a análise de perfil comportamental, ela substitui uma entrevista? De forma alguma, Você precisa conhecer essa pessoa e também conhecer mais profundo. Aqui ela tá falando, a consultora especialista, quando eu fiz a minha me ajudou demais. Isso, perfeito. Para você que é empresário também, olha só. Dica de ouro. Para você que é empresário, é primordial você fazer análise de perfil. Por quê?
Primeiro, que assim, eu tava falando da questão da motivação. Você também, como empresário, você fazendo análise de perfil, você vai conseguir saber quais são as suas possíveis deficiências, aquilo que você precisa melhorar, certo? E aí, assim, quando você faz a análise, você fala, meu Deus, eu tenho uma tendência... Isso, ela tá falando em tudo, isso mesmo. Eu tenho uma tendência... Por exemplo, o influente, tá? Eu vou falar uma coisa minha aqui. O influente, ele tem uma tendência a não prestar atenção nos detalhes. Diferente de uma pessoa estável. Aqui, a consultora tá falando da minha dominância, isso aí. Então, o influente, porque ele fala demais, ele tem uma tendência a não se atentar aos detalhes. Aí, o que acontece? Isso, aqui ela tá falando, preciso melhorar nisso. Quando preciso, isso mesmo. Leandro, seja muito bem-vindo aí que está entrando agora. Tô falando de análise de perfil, tô falando de colaboradores, de forma certa de contratar. Perfeito? Então, gente, isso não vai ficar como se fosse uma muleta, né? Eu sou assim, eu fiz uma análise e eu vi que eu tenho essa tendência a ter esse defeito, vamos dizer assim, usar essa palavra. Eu sou assim, não, muito pelo contrário, é para você fazer análise e entender e falar, eu ajo dessa forma porque o meu perfil é assim, porém eu posso e eu preciso melhorar. Então você coloca luz. Gente, uma coisa muito importante, você não melhora aquilo que você não tem consciência. Como que você vai melhorar se você não tem consciência de que você está errado? Não tem jeito. Então, quando você faz esse relatório, né, que é rapidinho ali, de 5 a 10 minutos, um tempo máximo para você fazer o relatório e entregar, você já tem ali, sabendo do seu perfil, da sua análise. Quando você faz, você consegue ter precisão e aí você sabe o ponto que você precisa melhorar. Aí você olha e você fala, já sei, então eu ajo dessa forma porque meu perfil é assim. Então você também se entende, né, até trazendo aí para a vida pessoal, gente. Né, tô falando aqui de business, de negócios, de contratar de forma correta, mas isso é importante principalmente para você conhecer, por exemplo, seu esposo e a sua esposa. Se de repente um é de um perfil e o outro é do outro perfil, gente, o diálogo não se encaixa, tá? O diálogo não se encaixa. E aí isso pode causar até separação, tá? Detalhe, isso pode trazer até separação. Por quê? Porque um acaba pensando uma coisa do outro e na verdade é só o perfil de cada um e tá tudo certo, como a gente fala, tá tudo certo, tá? Então, é a gente entender, a gente respeitar e a gente saber como lidar com aquele ser humano, né? Porque todo mundo tem um perfil e aí isso é muito importante para que você consiga ter um diálogo. Isso salva casamento, isso salva emprego, isso salva também empresário, porque daí ele consegue saber realmente o que ele precisa melhorar, ele consegue botar luz, foco, aquilo vem assim à tona, e aí ele consegue saber o que ele precisa fazer, ele sabe quais são as suas debilidades, aqui ó, isso aqui ó, a consultora tá falando, se dominando e o outro estável, por exemplo, isso mesmo, se um é dominante o outro é estável, dominante é aquele que chega e comanda. O estável, ele mais aceita, um pouco mais. Então, por exemplo, tá, o estável, ele pode chegar e falar assim, nossa, essa pessoa é muito arrogante, tá? Por quê? Na verdade é o perfil, ele é uma pessoa mais dominante. E o dominante, ele pode achar que o estável ele é um pouco mais submisso. Olha que as coisas não se encaixam. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Dá para ficar claro a importância? Isso, ela tá falando aqui grossa. O dominante, ele muitas vezes ele é confundido com uma pessoa grossa mesmo, porque ele chega, ele não tem papo na língua, ele fala mesmo, ele vai e fala. E depois, daqui a pouco, ele já tá conversando, né, gente? Pra quem é dominante aí, é isso mesmo. Ela tá falando aqui, a consultora, uma pessoa é grossa e a outra já é mais lerda. Realmente, porque o estável, ele demora um pouco mais, ele tem um tempo. Inclusive, olha a importância aí, gente, olha a importância. A Wanda tá falando O estável, ele tem um tempo pra fazer as coisas. Não adianta o dominante chegar e falar, eu quero isso pra agora. Acabou. Faz sentido, né? Faz sentido isso. Tá ficando claro o que eu tô falando, gente? Porque eu resolvi entrar um pouco mais nesse assunto, porque eu tô falando das etapas da contratação, certo?
Mas isso é algo extremamente importante. E isso, a análise de perfil, gente, o mundo inteiro, todo mundo deveria fazer no planeta Terra para se conhecer e para conhecer melhor o seu cônjuge, para conhecer melhor o seu colaborador. É extremamente importante. E tá fazendo sentido para vocês, né? A forma como eu tô explicando tá ficando clara? Porque é assim, por exemplo, eu tenho um conhecimento, né? Aí eu fico vendo como que eu posso estar compartilhando de uma forma que fique mais claro, mais simples possível para vocês entenderem. Então é muito importante. A análise de perfil não tem como não fazer, tem que fazer, gente. Se você tem uma empresa e você já tem colaboradores, faça análise de perfil, né? Dá até para fazer um mapeamento, tá ficando claro, tá? Beleza. Dá até para fazer um mapeamento, tá? Uma coisa também importante que acontece aí nas empresas, né? Por exemplo, você tem... Ai, que bom, obrigada, gratidão aí pelo feedback. A consultora escreveu, sim, muito bom, que bom. E olha a questão de você fazer um mapeamento na sua empresa também. De repente você tem aí vários dominantes. O que vai acontecer, gente? Alguém consegue imaginar o que vai acontecer? Se todo mundo numa empresa é dominante? Esses colaboradores você tem que ter como se fosse uma mistura de bolo. Para o resultado final ser eficiente, ser produtivo, você precisa ter de todo mundo um pouco na sua empresa no cargo certo. Ok? Alguém consegue imaginar se tiver uma empresa que só tem influente aí? O influente não funciona. A Wanda tá falando aqui, não funciona. Não funciona mesmo. Todo mundo influente, ou então todo mundo... é estável, que são as pessoas mais calminhas, que demoram mais para tomar decisão. O que acontece? Nada, nada. E isso, a consultora escreveu, minha nossa, imagina, todo mundo dominante, todo mundo se mata, né? Porque as pessoas são mais agressivas. Que mais? Todo mundo estável. Aquela pessoa mais calminha, mais lenta, mais no seu tempo. Todo mundo conforme. Conforme é mais quadradinho, né? Ele gosta de regras. Ele é mais certinho, inclusive até a roupa que ele usa, ele é uma roupa mais assim, mais apagadinha, um tom mais claro, mais cinza, que ele é o perfil do conforme, certo? Então, gente, aqui ó, não anda, isso mesmo. Então uma empresa, ela tem que fazer esse mapeamento também para saber se as pessoas que estão no cargo ali, né, se de repente você tá vendo que tá tendo uma divergência ali, provavelmente você contratou muitas pessoas que são de repente do mesmo perfil, ou então, né, enfim, isso pode acontecer, isso acontece quando o empresário ele não tem esse conhecimento, quando ele não faz uma análise de perfil, ele corre esse risco, porque ele contrata, eu já fiz muito isso, gente, a gente faz a entrevista, tem as perguntas, né, eu faço, no passado, fazia as entrevistas, tenho as perguntas já pré-programadas para cada tipo, né, de cargo que eu preciso, mas você acaba meio que contratando, isso é uma tendência natural, de quem você gosta. Isso também é um grande erro. Aqui, ó, a consultora tá falando, já tirei colaborador influente e coloquei na área de vendas, floresceu, tá vendo? Tá vendo? Na prática, é isso aí, consultora. Ó, 10, é isso aí, perfeito, na cozinha, perfeito, perfeito. Tirou influente e colocou em vendas, tá vendo? Pessoas no lugar certo, colaborador no lugar certo, vai fluir, acredite, vai fluir, certo, gente? É muito importante, tem que fazer análise e o mapeamento, inclusive o mapeamento aí de todos os seus colaboradores. Aqui, ó, ela tá falando, vendeu muito, com certeza é aptidão natural. Gente, aí vocês falam assim, Tatiane, tudo isso, se eu fizer tudo isso, eu vou contratar da forma correta? É o seguinte, eu trabalho com... E aqui ela tá falando, olha que cozinhava bem. Perfeito, perfeito, mas você colocou no lugar certo. Gente, eu trabalho com probabilidade. Aqui a gente tá falando, o tema central de tudo é lucro. Lucro, e o que tudo isso que eu tô falando tem a ver com lucro? Tem tudo a ver com lucro. Produz mais, porque vai estar no lugar certo. Não é verdade? Você reduz o turnover, né? Aquela rotatividade que tem. Ela tá falando, mas falava mais do que a boca. Influente tem esse detalhe aí, viu?
Por isso que tem que estar em vendas, porque o influente ele é bom de se comunicar, né, consultora? É isso aí. Que legal. Então, gente, o que eu falei aqui da contratação, eu acho que é muito importante trazer, ressaltar, porque muita gente não faz de forma errada, muitos empresários, faz de forma errada, muitos líderes, né, acabam contratando. E assim, eu tô trazendo algo, tô compartilhando algo que funcionou, foi extremamente produtivo para mim, deu certo, funciona, reduz realmente a rotatividade. Tatiane, mas se eu fizer tudo isso, eu vou contratar e o cara vai ficar para sempre na minha empresa? Gente, estatística, a probabilidade, aqui tá falando, o empregador tem que conhecer as características de cada funcionário para o melhor aproveitamento de cada perfil. Perfeito, Wanda, perfeito. Matou a pau, é isso aí. Tem que conhecer, porque daí você realmente consegue extrair. Você falou a palavra certa. Aproveitar melhor aquele colaborador. Você extrai o melhor dele. Você tira o melhor dele. E ele vai estar feliz trabalhando. Porque ele realmente está vivendo a essência dele. Quando o colaborador ele não está em um cargo de que não é a função dele, você vai falar, tá, mas e aí, como que funciona isso, né? Porque todo mundo contrata mais por habilidade, certo? Então, de repente, um cara apareceu um emprego lá para ele é influente, mas apareceu no escritório. E aí ele começou, desde quando ele começou no escritório. E aí todo mundo vai contratar por habilidade. Olha o grande erro aí. Ele estará infeliz. Ele estará infeliz. Por quê? A gente costuma falar assim, por exemplo, se uma pessoa está trabalhando numa função que não é dela, é como se fosse um elástico. Né? Por quê? Porque ele tem que se dar muito, ele precisa se dar muito, porque aquilo não faz parte dele. Vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aí. Um estável, que é um pouco mais calmo, um pouco mais devagar, ele tá numa função de vendas, vou dar um exemplo, tá? Ele tá numa função de vendas. Ele tem que ser rápido, tem que falar, tem que ter habilidade, tem que ser mais, pensar rápido, né? Em vendas, negociação, você tem que pensar rápido. O que acontece? Essa pessoa, ela pode se adaptar? Pode. Ela pode, e ela vai, só que ela não vai performar. Isso, pressão. Isso aí, consultora, essa é a palavra. Ele vai trabalhar o tempo inteiro sob pressão. Você falou a palavra exata, sob pressão. Então, vamos imaginar um elástico. Esse elástico, ele tá puxando. O que vai acontecer? Uma hora, ele vai estourar. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Entende a importância de fazer uma análise de perfil? E entende o erro de contratar também uma pessoa por habilidade? Ele começou às vezes lá desde o começo numa função errada, porque isso aí, né, pouquíssimas empresas trabalham dessa forma. Isso aqui que eu tô apresentando para vocês, gente, é um trabalho de gente grande, tá? Isso aqui é um trabalho porque muitas empresas de porte grande aí, elas não fazem esse tipo de seleção contratando inclusive em cima do perfil dessa pessoa. E vocês conseguem entender? Dá para ficar claro nessa live de hoje a importância de saber realmente o perfil? Tá? Você vai conhecer a pessoa, as habilidades, técnicas, você conhece essa pessoa ali, né, só fazendo aqui um resuminho do que a gente falou hoje, habilidades técnicas, conhece essa pessoa, se os valores condiz, né, com os valores da empresa, e você sabendo isso, eles querem algo rápido, porque dá trabalho. Isso mesmo, consultora. Eles contratam de forma rápida, tá tudo errado, né? Como aquele ditado que eu falei. Contrate lento e demita-se rápido. E muitas vezes o empresário, ele acaba deixando aquele colaborador lá, vou dar mais um tempo para ver se ele performa. E aí vai dando um tempo, e aí vai dando um tempo, e aí vai dando um tempo, e o cara vai ficando e nada acontece. É isso mesmo, eles contratam rápido. Eu já trabalhei numa empresa, gente, que eu tinha que fazer as entrevistas, e eu confesso pra vocês, gente, olha, eu vou falar pra vocês, teve um dia, eu não sei nem quantas entrevistas que eu fiz. Eu marquei de 15 em 15 minutos. Porque assim, também muitas vezes acontece do colaborador não vir. Isso é comum. E isso não performa. Ele não vai performar. Se ele não tiver no cargo certo, ele até faz, mas ele não vai aguentar. Ele não vai ficar por muito tempo naquela função. Porque ele tá aqui, ó, sobre pressão. Aqui, a palavra que a nossa amiga consultora especialista falou. Sobre pressão. Chega uma hora que a corda estoura e, enfim, e aí que acontece, né? Você perdeu o seu colaborador e você não sabe o porquê e o empresário fica ali meio que perdido nessa bagunça, né?
contrata, não contrata, um diálogo, mas não entra, e eu preciso de gente, mas não consigo, entende? Aí vira uma bagunça que eles não conseguem mais ter uma visão, né, do que fazer. Mas eu acho que com essa live de hoje aqui, o que eu expliquei, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda no meu inbox, pode escrever aqui embaixo. Essa live também estará disponível lá no YouTube, se vocês quiserem assistir novamente, gente, fiquem à vontade, isso aqui é para vocês. Conhecimento é muito bom, eu como boa influente, que falo pouco, né, pouquíssimo, tô aqui compartilhando, mas usando realmente a minha habilidade, o meu perfil natural para trazer algo muito importante aí para você que é empresário, que tá no mundo aí, que tá começando. Então essa live também serve para quem tá começando, para já pensar futuramente como contratar de forma certa. Né, isso aqui, gente, eu vou falar pra vocês, eu quebrei muito a cabeça. Isso aqui eu tô trazendo em 1 hora de live, mas eu quebrei muito a cabeça pra poder chegar nesse denominador aqui e fazer funcionar, tá? Porque no começo, realmente, se a gente, né, vai nos acertos, como que a gente fala? Esqueci a palavra, mas algo que você sente na hora que você vai contratar, né? Aquele feeling, o feeling. Vai mais pelo feeling, faz as perguntas. Mas dessa forma, gente, é algo que realmente está me ajudando muito. E eu falei, eu vou trazer, porque isso tem tudo a ver com lucro. Lucro, empresas são feitas para lucrar. Isso, consultor especialista disse, bora colocar na prática. Isso mesmo. Se você não anotou, feeling. Isso mesmo, Wanda, feeling. Essa é a palavra que eu estava tentando achar e não estava encontrando. Obrigada aí. Então... assiste depois lá no YouTube também, tá? Pode assistir, vai ficar disponível, daqui uns dias eu coloco lá no YouTube, vai ficar disponível. Assista, gente, e pega essas dicas porque realmente é algo que tem sido extremamente funcional, tem me ajudado, e é que eu falei, não importa o tamanho da sua empresa, gente. Quebra esse paradigma, minha empresa é pequena. Gente, não importa, isso aqui serve para todo mundo, todo mundo. Se você quer ter lucro com o seu empreendimento, você precisa contratar, e mais do que contratar, você precisa contratar da melhor forma possível, né? Tentando minimizar a probabilidade de uma contratação de forma errada, tá bom, gente? Gente, olha, o bate-papo aqui com vocês está simplesmente extraordinário. Gratidão para quem participou. Muitíssimo obrigada de coração. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha ajudado. E aí fica a dica aí, contratação a Catho, Catho, né? catho.com.br. Só escrever Catho, já aparece lá para você cadastrar como empresa, tá? Se você vai contratar, vai contratar, você cadastra como empresa. Agora, se você está assistindo e você busca uma nova oportunidade, busca uma nova vitrine, aí a Catho é uma vitrine, ó, nota 1000, muitas empresas lá também, tá bom, gente? Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha ajudado. Depois, dá o seu like aí, se você gostou. Obrigada, gente, ó, um super beijo para todo mundo que participou. Gente, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana para você, para toda a sua família, e que Deus abençoe muito, né? Uso o poder da minha palavra aqui para profetizar na tua vida, que você tenha um final de semana abençoado e boa sorte. Consultora tá falando, obrigada, Tati, foi ótima. Gratidão, muito obrigada aí pelos feedbacks, muito obrigada por ter conversado. E isso aqui, ó, vou indicar essa Catho. Catho é 10, gente, você vai ver. Lourdes, Deus abençoe você também, meu amorzinho. Um super beijo, gente, e até a próxima live. Fiquem com Deus. E até mais, gente. Gratidão. Boa noite a todos. Tchau, até mais. Tchau.